Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 12 de julho de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da Lua Nova, da lunação que começou no dia 5 de julho, certo? Então, ainda nós estamos na semana da Lua Nova, da lunação de Câncer, começou no dia 5 de julho. Hoje a Lua em Libra, Lua Nova em Libra, fazendo um sextil com Vênus, que é o regente de Libra, em Leão, fazendo um trígono com Júpiter em Gêmeos, e fazendo um trígono também com Plutão retrógrado em Aquário. E também fazendo uma oposição a Netuno retrógrado em Peixes. Então, quer dizer, qual é a plantação hoje, né? Lembrando que a Lua Nova é a Lua da plantação, Lua do semear, e Lua também da introspecção, quer dizer, a gente internamente desenvolve, vivencia, manifesta com a gente mesmo esse potencial da Lua, essa frequência, essa vibração da Lua. No caso aqui, uma Lua nova em Libra. Então, estou pedindo assim, um semear, uma plantação, uma introspecção com relação aos relacionamentos, aos relacionar-se, ao equilíbrio emocional, à harmonia emocional. Lua, sentimentos e emoções. Então, aqui está pedindo uma emoção e um equilíbrio emocionalmente falando, né? Desenvolver uma harmonia emocional, plantar uma harmonia emocional, semear uma harmonia emocional, observar através dessa introspecção como está a nossa harmonia emocional. Fazendo esse sextil com Vênus em Leão, né, e Vênus é o regente de Libra, mostra aí essa possibilidade da pessoa em si, criar em si com uma confiança e com harmonia e com alegria, né, e de uma maneira muito autoafirmativa e autoconfiante, essa harmonia em si, independente das situações. Então, ela criar essa harmonia em si, né? Com esse trígono com Júpiter em Gêmeos, possibilita e promove uma comunicação, uma fala, um desenvolvimento intelectual e também de curiosidade de estudo com relação ao desenvolvimento e daí a plantação dessa harmonia emocional em si, na própria pessoa. Entende? Porque muitas vezes o mundo não está nessa harmonia toda, né? O mundo, de uma maneira geral, no planeta não está nessa harmonia toda. O mundo no país não está nessa harmonia toda. O mundo da família não está nessa harmonia toda. A Lua é família. A lunação tem muito a ver com a família. A lunação no signo de Câncer. Ou a vivência próxima, né? A vizinhança, a cidade, não está nessa harmonia toda. E aí, buscar um desenvolvimento, uma compreensão, um estudo com relação ao que é essa harmonia, sobretudo na própria pessoa, pode dar uma capacidade para ela dar conta, né, dessa harmonia em si, independente do mundo à sua volta, né? Então, esse trígono aqui, por exemplo, com Plutão em retrógrado em Aquário, ratifica essa possibilidade dessa plantação e de semear da harmonia em si mesmo, não é? Porque esse Plutão em Aquário está pedindo uma reavaliação, um rever com relação à sociedade, às amizades, às amigas e aos amigos, ao social,
Como é que está isso aí? Está pedindo para fazer uma reavaliação, rever profundamente nesses assuntos com esse mundo das amizades, do social, né, e do coletivo. Então, esse trígono aqui favorece a pessoa em se harmonizando emocionalmente, em se equilibrando emocionalmente, em entrando em harmonia consigo, observar melhor, aproveitar esse trígono, né, para desenvolver de uma maneira introspectiva essa reavaliação e esse rever das amizades, do mundo social, do ambiente, né, da sociedade de uma maneira geral, profundamente como é que está isso aí, né? Porque esse Plutão retrógrado está pedindo esse rever, essa reavaliação e uma transformação e uma transmutação com relação ao que não está bom nas amizades, nas relações sociais, nas relações com as amigas e com os amigos. Não é? Essa oposição dessa Lua em Libra com Netuno retrógrado em Peixes, mais uma vez ratifica, né, mostrando aí o desafio, através do desafio, né, dos relacionamentos que podem estar muito confusos, não estão muito claros, né? Está tendo aí uma falsidade nessas relações da pessoa com alguém, de alguém com essa pessoa, sobretudo no subconsciente, porque Netuno em Peixes, Peixes faz parte do subconsciente e faz parte da 12ª casa, onde estão os inimigos ocultos. Então aí de repente está tendo aí um desafio que a pessoa está sentindo que os relacionamentos não estão assim muito claros, está tendo uma nebulosidade aí, está tendo uma névoa, está tendo um embaçamento aí, entende? Então essas relações estão assim um tanto quanto escuras, embaçadas, não estão muito claras, está tendo uma névoa aí. E realmente isso pode estar acontecendo nos relacionamentos, porque a pessoa começa a perceber essas coisas e começa a perceber que essas amizades, na verdade, não são amizades verdadeiras, né? São amizades relações que está escondendo aí alguma coisa e são relacionamentos de inimigos, né? Não são de amigos. E isso é ratificado com essa Vênus, que é regente de Libra, onde a Lua está, com essa oposição com Plutão retrógrado em Aquário. Então, quer dizer, observa o que foi dito de Plutão retrógrado em Aquário. Vênus rege Libra nesses assuntos dos relacionamentos, todos os relacionamentos de uma maneira geral, né? E rege também Touro, que está ligado aos valores, ao dinheiro e aos valores materiais. Então, essa oposição de Vênus com Plutão, retrógrado em Aquário, vai mostrar mais ainda essa possibilidade desses relacionamentos, na verdade, estar sendo muito falsos, muito manipuladores, muito controladores, muito traíra, muito invejosos, muito ciumentos. E aí, da pessoa para com alguém ou alguém para a pessoa, isso vai estar sendo muito manifestado, escancarado através dessa disputa. Porque a oposição mostra um conflito, e nesse conflito as partes se mostram ou na própria pessoa ou do outro lado. Entende? Então essa oposição da Lua em Libra com Netuno vai mostrar as falsidades desses relacionamentos. Entende? As falsidades, muita coisa falsa, que as relações são falsas, é uma falsidade. Não existe harmonia nenhuma, não existe amor nenhum. Vênus fala muito do amor também, do amor mundano. Então não existe amor mundano, existe amor nenhum nessas relações. Entende? Esse emocional que está mostrando aí um amorzinho, um equilíbrio, na verdade é tudo falsidade. E essa Vênus em Leão, olha, em Leão, escancara os relacionamentos, porque Leão é regido pelo Sol.
Vênus em Leão está pedindo muito amor, muito relacionamento, muita alegria, muito equilíbrio. Mas com essa oposição com Plutão, vai ter aí uma disputa de poder. Vai querer ter manipulação, controle, ciúme, inveja, trairagem, entende? Como é que vai ser dado conta de resolver isso aí? Quer dizer, Vênus está fazendo um aspecto muito bom aqui, ó, de trígono com Netuno, que está retrógrado em Peixe. Então, quer dizer, a pessoa confia em si, entende o que é ela nessas relações, no relacionamento, nos seus valores, desenvolve uma piedade, uma compaixão, uma humildade, uma fé através desse caminho, entende tudo isso e firma em si mesmo. Por isso que no início da fala aqui, eu estava dizendo que essa lua nova em Libra, né, através dessa introspecção, a pessoa desenvolve nela uma harmonia nela mesma, sem depender de ninguém, sem dependência, sem codependência, sem estar dependendo de alguém para ter esse equilíbrio, essa harmonia em si mesmo. Então ela planta em si essa harmonia, esse equilíbrio, sem a necessidade do outro. Essa Vênus em trígono com Netuno ratifica isso, através de uma piedade, de uma compaixão, de uma humildade da pessoa para com relação a esse outro que é falso, que é manipulador, que é controlador, que é traíra, que é invejoso, que é ciumento, né? Que fica aí traindo essas relações, não é? E a Lua ali, em trígono ali com Júpiter, e insistiu com Vênus, ratifica mais ainda. Com Vênus, a pessoa confia em si, nos seus valores e na sua própria harmonia nela mesma, e desenvolve através disso até um conhecimento maior, um estudo, uma conversa com alguém falando desse assunto, relacionamento, onde ela pode, através dessa conversa, igual nós estamos fazendo aqui agora, desenvolver mais conhecimento ainda e entender. Entende? Entender o que é essa história dos relacionamentos. Porque relacionamento é um conversando com o outro, ou através de parcerias, né, sociedades, e também com a sociedade. Né? Quando percebe, por exemplo, a desarmonia que as pessoas têm, né? Elas são vivem em tanta desarmonia, em tanto desequilíbrio, né? Que a vida dela é promover desarmonia e desequilíbrio para os outros, entende? Numa relação íntima, ela está querendo sempre desenvolver desarmonia e desequilíbrio para aquela pessoa que ela se relaciona intimamente, ou para o sócio, para a sócia, né? O namorado para a namorada para o namorado, entende? A vizinhança, né? O vizinho para o vizinho, ele vai ouvir um som e tem que ser na maior altura, numa hora que não tem nada a ver, e não há necessidade disso. Né? Um comportamento ali na casa, porque acha que é a casa, e aí dane-se a vizinhança. Então, quer dizer, a pessoa é tão desequilibrada, vive em tanta desarmonia, que a desarmonia dela, ela leva para o outro. Libra é balança, ó, são duas balanças. Ó. É a balança, são duas bandejas. É esse lado e esse lado. Ou fica aqui em desequilíbrio, ou fica aqui em desequilíbrio. E a harmonia está aqui. A pessoa que está aqui no fiel da balança, estando em desarmonia, ela fica querendo levar desarmonia e desequilíbrio para as outras partes, na vida dela. Não precisa ser só com uma pessoa, é na vida, na vizinhança, nas relações, no trabalho, na rua, entende? Ela desenvolve alguma coisa só para promover desarmonia e desequilíbrio no outro. De repente ela sabe que a pessoa gosta de alguma coisa, ela está com aquilo ali e a pessoa ficaria feliz se aquela coisa que ele tem, aquela possibilidade, aquele objeto, aquela condição de promover para o outro uma alegria,
e ela não promove só para promover desarmonia e depois essa pessoa ficar sabendo que ela teve condições de promover uma harmonia para ela, uma história que desenvolvesse equilíbrio, beleza na vida dela, harmonia da vida dela, e ela não fez, ela faz questão que a pessoa fique sabendo, ou vai ficar feliz quando a pessoa ficar sabendo que ela teve condições de fazer isso e ela não fez, e na desarmonia e no desequilíbrio que ela promoveu para o outro, ela está se sentindo bem. Por quê? Porque ela é uma pessoa que vive em desequilíbrio, em desarmonia. Então, para essa pessoa que é assim, ela pode aproveitar o dia de hoje e plantar nela, semear nela mesmo, através dessa lua em Libra, a harmonia, o equilíbrio, a beleza, entende? Com ela mesmo, com a família, que é a alunação desse mês, fala muito da família, do lar, da casa, essa primeira casa aqui, esse primeiro lar aqui, que é o nosso próprio corpo. E sair dessa desarmonia. Ontem eu estava lendo um assunto, uma história dos ensinamentos de Buda, né? E me lembra muito, sempre Buda me lembra muito Jesus me lembra muito Buda, né? Que a gente está aqui para aprender, para desenvolver, todos nós, inclusive eu, né? E ele está falando assim que quando a pessoa está nesse processo de perceber isso, né? Ela percebe isso nesse assunto aqui, por exemplo, da desarmonia, do desequilíbrio, e se ela percebe isso nela, que ela está precisando desenvolver mais harmonia, mais equilíbrio, então que ela manifesta nela mesmo, para que ela desenvolva mais harmonia, mais equilíbrio, e pede para a vida também para que as outras pessoas todas desenvolvam essa tal coisa, no caso aqui, harmonia, equilíbrio e paz, né? E aí ele comenta o seguinte, que muitas vezes isso não traz uma solução imediata ou realmente uma solução real nessa história do mundo, do mundano, né? Mas traz sim um enriquecimento e uma força muito grande na própria pessoa que está manifestando a solução daquilo que precisa ser solucionado em relação a ela. E quando ela pede pelos outros, esse pedir pelos outros a ajuda muito, inclusive colabora com ela na solução dos seus karmas. O que são os karmas? Os karmas são as ações não bacanas, tanto nessa própria vida como em vida passada. Então, só esse sentimento dela pedir para que os outros também melhorem aquilo que não é bom, colabora com a própria pessoa. Porque às vezes não tem uma solução imediata, entende? Nenhuma solução. Mas a própria pessoa, a pessoa se enriquece com isso. E esse enriquecimento, essa força da própria pessoa, produz dela a capacidade de viver em harmonia, independente da desarmonia do mundo, ou de uma pessoa próxima. Não é legal? Então é isso aí. Essas são as informações para o dia de hoje. Espero ter colaborado, ter somado com a vida de quem está percebendo isso aqui, de quem assiste os meus posts. Se você gosta, por favor, compartilhe, dá a sua curtida, faça a sua inscrição, divulga aí para as pessoas, para que esse canal aumente, chegue a mais pessoas e seja mais útil para mais pessoas. Eu sou o Surrail, este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Olha, se decifrar vai ajudar muito com a própria harmonia, com o próprio equilíbrio. Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.